Bom dia a todos. Vou pedir que só que aguardemos mais alguns minutinhos. Vejo que mais pessoas estão a se juntar. Então, neste momento, 10h05 e vamos já avançar. Mais uma vez, muito bom dia a todos presentes nesse webinar. É com muita alegria que apresentamos, então, o último webinar de várias séries que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 2 anos. O webinar de hoje tem como tema Potencializando o acesso à energia em Moçambique, revelando o MOS Hub e navegando pelos regulamentos de energia fora da rede. Para criar um bom ambiente dentro desta sala, queria então pedir que todos os participantes pudessem permanecer com os seus microfones em mute. Teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde todos os participantes poderão participar através do nosso chat. Aqui na minha tela, tenho aqui essa secção de perguntas e respostas. Podem participar ou podem deixar ficar as vossas perguntas em qualquer instante. Na seção específica para perguntas e respostas, então vamos proceder com a resposta de todas as perguntas colocadas. Conforme disse no início, foi ao longo desses últimos 2 anos que, em parceria com a NGP, com o apoio do Green People Energy for Africa, desenvolvemos então uma série de vários webinars para então ter o estado ou a situação atual do mercado de energias renováveis em Moçambique. Tivemos em 2021 o primeiro evento, então, com o tema Mercado de Sistemas Solares Domésticos. Este evento foi muito concorrido, houveram muitas perguntas, o que nos fez então com que tivéssemos mais duas secções de webinars com os mesmos temas para segmento. Tivemos também 2 secções do webinar com o tema Cozinha Limpa em Moçambique, foi mesmo por causa do volume de perguntas que recebemos, então achamos melhor mesmo avançar com outra parte. Tivemos em 2023, ainda neste ano, um outro tema sobre sistemas solares de irrigação para pequenos agricultores em Moçambique, onde contamos então com a participação da Prática Foundation, que apresentou um estudo de caso feito na província de Gaza. Para a sessão de hoje, trazemos aqui o tema Revelando o MOS Hub e navegando pelos regulamentos de energia fora da rede. Mais para frente, irei explicar o que esse hub de regulamento vem representar para Moçambique. Queríamos então saber quem está conosco nesse webinar. Vamos dedicar os próximos segundos para uma pequena apresentação. Pedimos a todos os participantes aqui presentes para escreverem no chat o seu nome, a empresa e de onde nos acompanham. Temos o chat disponível. Peço a todos os participantes para escreverem o seu nome, a empresa e de onde nos acompanham. Ainda não vejo aqui mensagens no chat. Seria bom fazermos esse exercício para garantirmos que no instante em que vamos para a secção de perguntas e respostas, teremos todas as condições para garantir a participação de todos.
Bom, vamos continuar com as apresentações. A qualquer instante, por favor, deixe ficar no chat o seu nome, a empresa e também de onde nos acompanha. Queríamos, então, saber se das últimas séries de webinar que foram organizadas pela NGPD e pela AMER, os participantes aqui presentes tiveram, então, a oportunidade de participar. Gostaríamos também de pedir aos participantes para deixarem ficar aqui uma mensagem no chat. Queríamos apenas saber dos presentes se participaram das últimas séries que foram por nós organizadas. Tenho também outra pergunta. Queria saber, então, qual é a visão dos participantes em relação à situação atual do mercado das mini-redes em Moçambique. Vejo que aqui temos participantes já aqui a escrever no chat. Temos a Michela, que vem da REN. Contamos também com a Susana, que vem da Urânio Solar. Temos o Albino, da agência do Zambesi. E acredito que mais participantes vão escrevendo o seu nome, a empresa e também de onde nos acompanham. Então, vamos passar agora para a agenda do dia. Vamos ter uma sessão bastante rápida, porém produtiva. Vamos, então, contar com uma pequena apresentação sobre o MOS Hub, que virá da parte da NGPD AMER. Vamos também ver o estado atual do setor das energias fora da rede em Moçambique. Vamos, posteriormente, passar para os regulamentos fora da rede em Moçambique. Vamos também ter aqui na nossa agenda destaques sobre os novos regulamentos em Moçambique e passaremos então para a sessão de perguntas e respostas e por fim o encerramento. Queria aqui então destacar que na secção de destaque sobre os novos regulamentos vamos contar com a Jamila Osman, que é expert nesta matéria e também é assessora jurídica da AMER. Sobre a NGPedia, dizer que a NGPedia é uma plataforma completamente aberta, ela é baseada em WIC, que permite então a troca colaborativa de conhecimentos sobre energias renováveis, a eficiência energética e também sobre o acesso à energia. Esta plataforma fornece vários conhecimentos, experiências entre especialistas e ainda ajuda então na tomada de decisões mais cauteladas. Permite também com que os autores possam criar, editar os seus próprios artigos e, desta forma, partilhar a informação ou o conhecimento de forma mais rápida. O que a NGPedia faz? Oferecemos informações gratuitas sobre energias renováveis, acesso à energia, eficiência energética, e dizer que essas informações são partilhadas, na verdade, por usuários. Então, qualquer participante que está aqui, que já tenha um cadastro na NGPedia, pode, então, facultar informações sobre o setor da energia para outros usuários. Informamos também aos usuários sobre os últimos desenvolvimentos do mercado, através do envio de newsletters mensais. Nesta plataforma também oferecemos uma colaboração entre os atores de conhecimento, de forma a centralizar, então, a informação sobre os tópicos de energias renováveis e, desta forma, tornar mais acessível e disponível ao público em geral. Desenvolvemos também de forma contínua várias ferramentas que permitem, então, compartilhar conhecimento para proporcionar melhores experiências de todos os usuários da plataforma. Temos, então, o Off-Grid Knowledge Hub Moçambique, que é o Centro de Conhecimento fora da rede de Moçambique. Este centro foi, então, construído em 2020, com o apoio do Green People Energy for Africa. Esta plataforma é um destino único para toda a informação sobre energias renováveis em Moçambique e temos aqui um foco principal, que são os sistemas solares domésticos, a cozinha limpa, as mini-redes e também o uso produtivo de energia. Mais uma vez informar que nesta plataforma há possibilidade de todos os usuários partilharem informações, conhecimentos, bem como lições aprendidas em seus projetos.
Este centro é um centro que proporciona toda a informação sobre o setor de energia a nível de Moçambique e está disponível neste momento para todos. Vou pedir com que a Fernanda possa disponibilizar um link para todos os participantes. A plataforma é totalmente gratuita e permite com que todos os usuários possam inserir, bem como pesquisar vários temas sobre a situação do mercado das energias renováveis em Moçambique. Nesta plataforma, nós nos focamos em 4 pilares. Temos, então, a solar, temos os fogões melhorados, as mini-redes e também o uso produtivo de energia. Conforme tinha dito anteriormente, a possibilidade de todos os usuários de inserirem aqui conteúdos. Então, temos aqui páginas abertas, totalmente gratuitas, onde vão te permitir, então, compartilhar lições aprendidas, partilhar vagas de emprego, partilhar várias oportunidades, concursos, partilhar eventos e ainda ver as últimas publicações no setor. Além de publicar, tem também a possibilidade de pesquisar sobre os eventos, as oportunidades, os empregos que os outros usuários, então, já inseriram na plataforma. Estudos de caso. No ano passado, começamos com a recolha de estudos de caso para dar mais visibilidade a todos os especialistas do setor, empresas e vários projetos. Então, queria convidar a todos os participantes, caso tenham um estudo de caso e pretendem divulgar na plataforma Energipedia, para contactar a Energipedia. No final da apresentação, vou disponibilizar os contatos para a qual pode partilhar os seus estudos de caso. Neste momento, contamos com estudos de casos de diferentes empresas. Temos o Carlos Morgado, a Fundação Carlos Morgado, temos a CarbonSeek, temos também um estudo de caso do Moscarbon, a Pamonja, o Lima e também da Sogepal. Então, faça parte dessa base de dados e partilhe o seu estudo de caso conosco e assim dará mais visibilidade ao seu projeto. Temos aqui a secção de artigos e subportais. Nesta plataforma, permitimos com que os usuários da página possam inserir novos artigos que abordem sobre temas sobre energias renováveis. Então, temos possibilidade aqui de inserir novos artigos de vários eixos temáticos que os usuários possam achar interessante partilhar com o público em geral. Caso tenham um artigo, nós temos algumas sessões de tutorial já gravadas, podemos então partilhar para permitir ainda mostrar passo a passo de como é que pode inserir um artigo dentro da plataforma. Como então participar e como então contribuir para o crescimento da Energipedia? Primeiro passo, apelamos a todos os participantes que possam fazer um registro na Energipedia. Vou pedir à Fernanda para que possa partilhar um link onde os participantes podem então fazer um cadastro. E ao registrar, posteriormente, temos disponíveis 2 grupos, um no Facebook e outro no LinkedIn. Neste grupo também permitimos com que os usuários possam então partilhar informações sobre os eventos que estão a acontecer no setor, as oportunidades que estão disponíveis e também diversas informações relevantes para os especialistas que estão também inseridos nos grupos. Queremos também convidar a todos mais uma vez para que partilhem os estudos de casos sobre sistemas fora da rede ou outros temas relevantes dentro do setor de energia. Para facilitar esta partilha de estudos de casos, já foram preparadas diversos templates, então é só mesmo solicitar através do e-mail que está neste slide e nós vamos partilhar um modelo e, mediante o preenchimento, poderá partilhar conosco e nós podemos, então, ajudar na inserção deste estudo de caso dentro da plataforma. Além disso, tem também a possibilidade de editar os artigos já existentes e ainda criar os novos artigos. Anteriormente, eu falei dos 2 grupos existentes, esse é o Facebook e o LinkedIn. Os grupos estão nestes aspectos. A Fernanda vai partilhar os links.
Para aderir ao grupo do Facebook, é bastante simples, é só clicar o link que vai ser disponibilizado no chat. Ao clicar o link, vai aparecer um painel com 3 perguntas, são 3 perguntas simples. Basicamente, nós queremos, então, saber quem faz parte do grupo. A pergunta vai ser solicitado o seu nome, o setor em que está a operar, ou o trabalho em que está a fazer, só mesmo para a criação de uma base de dados e nós sabermos quem são os membros que fazem parte deste grupo. A adesão ao LinkedIn é mais direta. Ao clicar no link, vamos receber então uma notificação de pedido de adesão e posteriormente vamos então permitir. Benefícios então, por que eu devo me registrar na Energipedia? Ao ser usuários da plataforma Energipedia, tem mais facilidade de contactar os especialistas que fazem parte da base de dados. Temos uma secção em que lhe permite enviar uma mensagem para um usuário da página e assim facilitar o networking. Permite também divulgar os seus conhecimentos diretamente numa comunidade mais especializada. É também benefício fazer parte da plataforma, pois te permite, então, fazer parte de um projeto global que permite, então, o melhoramento do acesso universal à energia e também sobre serviços energéticos sustentáveis. Quero mais uma vez apelar, registre-se hoje e obtenha, então, estes benefícios de fazerem parte da Energipedia. Sabemos que é uma plataforma bastante simples, porém pode apresentar uma certa complexidade para alguns usuários, por isso criou-se uma secção de ajuda que vai permitir dar instrução de forma independente a qualquer usuário que se fizer presente na página. Nessa secção de ajuda, mostramos o passo a passo de como, então, criar um artigo, de como editar um artigo, de como criar um título para este artigo, de como fazer a formatação desse artigo. Então, este portal vai permitir, de certa forma, apoiar a todos os usuários. Contudo, disponibilizamos aqui também o nosso contato. Qualquer apoio que for a precisar, em que a página não lhe possa ajudar, por favor, pode contactar a Energipedia e então iremos dar seguimento com a ajuda. Vamos então agora passar para o panorama do setor, onde vamos trazer então algumas atualizações dos últimos dados que foram publicados no final de 2022. Conforme sabe, a MER e a LER, a cada ano, têm feito um levantamento de dados a nível do setor, para então trazer aqui dados atualizados. Até final de 2022, tínhamos a taxa de eletrificação com um total de 43,5, onde 39,4 eram referentes ao on-grid e 4,1 eram referentes ao off-grid. Então, vimos que o setor estava a crescer aparentemente de forma lenta, mas de forma muito constante. Até o final desse estudo, tínhamos mais de 20 empresas ativas no mercado e era, dentre eles, uma mistura de fabricantes e também distribuidores. Dentre essas empresas, abrangem todas as províncias de Moçambique. Então, temos mais de 187 mil unidades de sistemas solares já vendidos entre 2017 e 2022. Acredito que esses números vão alterar, pois vai ser desenvolvido mais um trabalho de atualização de dados do setor, que vai ser publicado no final deste ano. Em relação à cozinha limpa, até no final desse estudo, vimos que menos de 5% da população é que tinha acesso a combustíveis e tecnologias de cozinha limpa. Então, este mercado em Moçambique encontra-se atualmente numa fase em que é impulsionado por várias iniciativas de doadores que apoiam este setor, como, por exemplo, as subvenções através do RPF e outros mecanismos de financiamentos que existem para este mercado.
Até março de 2020, existiam entre 10 a 15 fornecedores dos sistemas de cozinha limpa em relação aos quadros que foram verificados em 2018. Acreditamos que no próximo resumo que vai ser publicado entre a MER e a LER, esses números vão mudar e vão ser dados que vão estar disponibilizados para todos os usuários. Em relação ao quadro político, tivemos, no final de 2022, a aprovação da nova Lei da Eletricidade, que foi antecedida pelo Regulamento para o Acesso à Energia Fora da Rede em 2021. Tivemos também outros regulamentos que foram complementares e que, de certa forma, garantiam a implementação efetiva das normas estabelecidas no Regulamento de Acesso à Energia Fora da Rede. Houve também uma proposta de redução do IVA na importação de sistemas solares como parte do pacote de um alívio econômico e ainda está por ser aprovado. Em relação ao uso produtivo de energia, já existe um portal também na NGPID que proporciona informações sobre este tema. Temos aqui principais percepções dos sistemas de irrigação com energia solar, como o panorama do mercado, a dimensão desse mercado e ainda a percepção da comunidade. Fez-se um levantamento em que também colhemos a opinião dos consumidores. Esta plataforma é atualizada de forma contínua, contendo novas informações da comunidade para a comunidade e também diversos estudos de casos de vários intervenientes, destacando então a sua experiência dentro do setor. Temos também essa nova secção que nos faz então estarmos aqui nesse webinar, que é um portal então que está mesmo dirigido às energias, às mini-redes em Moçambique. Então, neste portal vamos ter também as principais percepções do mercado, vamos também ter o panorama do mercado, a dimensão e ainda a interligação da energia da rede nacional e também a percepção dos consumidores. Vai ser atualizado também de forma constante e também estamos à procura de estudos de casos de vários intervenientes que possam destacar, então, a sua experiência no setor. Foi publicado recentemente este novo portal, também faz parte das novas secções, que fala dos regulamentos sobre energia fora da rede. Então, vimos que vários regulamentos estão a ser publicados em Moçambique e procuramos, então, uma forma de centralizar esta informação. A ideia é que qualquer um que possa procurar, por exemplo, o regulamento que foi aprovado no ano passado, possa, então, através de um link, dirigir-se a esta plataforma e ter acesso a esses regulamentos. Vamos nessa secção ter informações atuais e os regulamentos também ou leis que vão sendo publicados que de certa forma afetam o acesso à energia em Moçambique. Vamos trazer também neste portal um enquadramento institucional, político e também as estratégias que são traçadas para o acesso à energia em Moçambique. Vai ser atualizada também de forma contínua e procuramos estudos de casos de vários intervenientes que vão, então, destacar a sua experiência neste setor. Então, neste slide, conforme estão a ver, é mais um apelo que nós estamos aqui a dar para todos os presentes. Queremos convidar a todos os especialistas em diferentes áreas desse setor de energia para partilharem conhecimento conosco sobre regulamentação. Então, pedimos que possam registrar-se ainda hoje na plataforma NGPID e, dessa forma, partilharem informações conosco em torno dos regulamentos de energia fora da rede. Vamos então agora ao tópico do dia, que é regulamentos de energia fora da rede em Moçambique. Recentemente foram publicados esses 5 regulamentos. O primeiro é o regulamento tarifário para as mini-redes. Este visa estabelecer
a parâmetros de aplicações de tarifas, aqui sujeitam aos concessionários que realizem atividade de fornecimento de energia nas zonas fora da rede. Da mesma forma, foi publicado também o Regulamento de Interligação de Mini-Redes, que estabelece termos, condições, bem como os procedimentos que são aplicados à interligação de mini-redes à energia elétrica nacional, verificada a sua inspeção para a área de concessão de mini-redes. Temos também o terceiro regulamento que foi publicado, que é o Regulamento de Normas Técnicas e de Segurança. Este regulamento define, bem como padroniza as normas técnicas e de segurança que são aplicáveis aos equipamentos e instalações elétricas das mini-redes e dos sistemas autônomos, utilizados na realização da atividade de fornecimento de acesso à energia nas zonas fora da rede. O quarto regulamento que foi publicado é o Regulamento de Qualidade de Serviços e Relações Comerciais. Este regulamento estabelece o regime de qualidade de natureza técnica e comercial. Aqui está sujeito ao serviço prestado pelos concessionários de mini-redes, bem como regula as relações comerciais entre o concessionário de mini-rede e os seus consumidores. Por fim, temos aqui o regulamento de atribuição de concessões para mini-redes e o modelo do respectivo contrato de cessão, que visa clarificar a competência de cada entidade envolvida e ainda a inserção de conteúdo local no desenvolvimento dos projetos para o crescimento socioeconômico. Só para referir, essa informação tem a fonte a REN, então é um link que está disponível. A Fernanda pode partilhar o link no chat para todos os participantes, onde podem ter mais essa informação. Mas mais para frente vamos então ver com mais detalhe sobre os regulamentos publicados. Vamos agora então convidar aqui uma pessoa bastante especial, especialista nesta matéria, para trazer então aqui alguns pontos chaves em relação aos últimos regulamentos recém-publicados. Gostaria de dar então as boas-vindas a Jamila Osman. A Jamila é administradora. Jamila? Olá, Helena, conseguem me ouvir? Não sei se me conseguem ver. Consigo lhe ouvir, mas não consigo ver. Liguei novamente a câmara, não sei se me conseguem ver agora. Não. Ou talvez porque eu estou a projetar e não consigo. Não sei se a Fernanda consegue e outros participantes. Fernanda? Conseguem. Ok. Estou a escrever que conseguem. Estou aqui em full screen do slide. Bom dia, Jamila, e seja bem-vinda a esse webinar. Conforme referia, a Jamila é a atual administradora executiva da Epson Investimento e é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios e parceria no setor de energia. A Jamila é também a presidente da mesa da Assembleia Geral da AMER e também consultora legal. Jamila tem mais de 20 anos de experiência a trabalhar como advogada corporativa e apoio a negócios em Moçambique, Angola e também em outros países da África. Tem um MBA no Instituto de Empresa em Madrid. Antes de começar a trabalhar na Epson, a Jamila trabalhou como advogada em in-house, na Vale, e antes disso como consultora legal na Couto, Graça e Associada. Jamila também é advogada associada na Miranda e também tem colaborado com a Tassiana Pinhão Lopes e advogada. Jamila, não há mais dúvida, de que é a pessoa ideal e certa para estar aqui neste momento. Queria mais uma vez desejar as boas-vindas e o espaço é todo seu. Obrigada, Helena. De facto é muito interessante esta reforma legal que aconteceu agora, que já começou em 2021, na verdade. Não é
não foram só estes 5 regulamentos que foram aprovados agora, mas, portanto, é uma reforma legal que começou em 2021, com a aprovação do Regulamento de Acesso à Energia nas zonas fora da rede. Em 2022 foi aprovada uma nova lei de eletricidade e agora temos estes 5 regulamentos a focar nas mini-redes. E lembrando que antigamente nós não tínhamos um quadro regulatório específico para as mini-redes, portanto a partir de 2021 passamos a ter, mas com estas leis que foram aprovadas, faltavam muitos elementos e havia dúvidas como é que vai ser o processo de concessão, se vai ser mais rápido ou não vai ser mais rápido, como é que vai ser feita a definição das tarifas, quem vai ser a entidade, quem vão ser as entidades relevantes, quais são os padrões de serviços e de qualidade. A grande questão, como é que vai ser a chegada da rede. Portanto, hoje em dia temos um quadro regulatório enfim, que regula tudo isso. Helena? Estou, Jamila. Sim. Não sei se tens alguma questão específica ou queres que eu faça a apresentação. Se tinhas algumas questões. Tenho algumas perguntas aqui, sim. Tenho aqui algumas perguntas. Jamila, sei que está a conduzir agora um trabalho mais profundo de análise dos novos regulamentos, mas antes de pedir-te então queria pedir então para nos contar mais sobre o trabalho e poderia nos ajudar então a entender o que mudou nestes novos regulamentos. Olha, então deixamos para o fim a questão do trabalho que estamos a fazer, mas relativamente ao que mudou, voltando outra vez atrás, em 2020, no final de 2020, Helena, acho que participaste, a AMER organizou um webinar sobre mini-redes e acho que este webinar foi muito importante porque, de certa forma, definiu-se, através de 2 painéis separados, quais eram as principais barreiras ao desenvolvimento de mini-redes em Moçambique. E, assim, de forma muito sumária, diria que, bom, um dos primeiros elementos identificados era a falta de regras específicas para as mini-redes, que, como vimos, hoje em dia já não é o caso, há regras específicas para as mini-redes. Segundo problema estava relacionado com o tempo e com a complexidade da atribuição de uma concessão para o desenvolvimento de uma mini-rede. E hoje em dia o que nós vemos é que com este novo regime que foi aprovado através do regulamento de atribuição de concessões, o processo passou a ser mais célere. Outro dos problemas identificados é que, além de toda esta burocracia e complexidade, estamos a falar de anos para a atribuição de uma mini-rede, não estamos a falar de semanas nem de meses, não é viável. Da negociação de um contrato de concessão exatamente ou igual a uma concessão de 400 megawatts. Portanto, para uma mini-rede, isto é muito complexo. É muito complexo, é caro e não é viável. Hoje em dia já é possível ter a atribuição de uma mini-rede, de uma concessão para vários sites. Isto, eu lembro-me, uma promotora da ENGIE, da empresa de mini-redes da ENGIE, a Power Corner, ela falou e apresentou porque que não era viável fazer, porque que eles decidiram não desenvolver mini-redes em Moçambique. E uma das razões era esta: não dá para negociar concessão a concessão, 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos, que teria de haver uma possibilidade de ter uma concessão para múltiplos sites. Portanto, isso hoje em dia já é possível. Outro dos problemas que havia era na definição das tarifas. Como não havia regras específicas para mini-redes, também não havia regras específicas para a definição das tarifas associada àquela mini-rede, eram regras gerais. Portanto, hoje em dia, esse problema não tenho a certeza se estará completamente ultrapassado, mas já está mais claro. E pronto. Outra questão que é fatal para uma mini-rede é, ok, a rede nacional chega,
E depois o que é que acontece? E, portanto, foi aprovado um regulamento que estabelece as regras e o próprio tem um contrato padrão para a interligação à rede. Portanto, eu diria que isto é o que mudou principal para quem quer desenvolver uma mini-rede. E depois há um aspecto que é muito importante, não tanto focado só no promotor da mini-rede, mas no consumidor final. Hoje em dia, já há regras específicas relativamente à qualidade da energia fornecida através da mini-rede e padrões de serviço, ou seja, não é pelo facto de termos uma mini-rede numa zona rural que não há regras nenhumas. Portanto, é muito importante proteger o consumidor e isto também funciona como uma forma de regular a concorrência, porque se eu tenho uma mini-rede em que eu faço o que quer que me apeteça e isso é um custo, e depois tenho outra em que há atenção ao consumidor, os custos e as regras de concorrência são diferentes. Portanto, eu diria que isto é assim, em termos muito gerais, eu poderia ficar aqui 5 horas a falar e não diria tudo, mas isto em termos muito gerais é o que mudou. Muito bem, Jamila. Queria então também convidar a todos os participantes para deixarem ficar as suas perguntas no nosso chat. Enquanto os participantes deixam ficar aqui as suas perguntas, a Jamila, uma das questões que são levantadas por nossos associados foi mesmo qual é o novo papel da AREN e do FUNAI. Então, queria mesmo colher a sua opinião em relação a esta pergunta. Sim, é verdade, foi muito interessante. Essa foi a primeira questão. Existe a percepção, e até agora a experiência, e ainda há alguns concursos em abertos, em que o FUNAI aparece quase como entidade concedente e como entidade que regula o concurso. Mas de lembrar que havia um modelo até à data em que normalmente o promotor da mini-rede é o próprio FUNAI e, portanto, é o FUNAI que lança o concurso para um terceiro construir a mini-rede, portanto, no modelo de EPCista, e essa rede depois ou é operada pelo FUNAI ou haverá outro concurso para a operação da mini-rede. Aqui estamos a falar de uma situação diferente, eu entendo essa confusão, mas estamos a falar de uma entidade diferente. Ou seja, em que há um modelo em que o privado, o particular, ele é o promotor da mini-rede. Digamos que ele é o dono da mini-rede, falando mal. E, portanto, neste caso, temos dois modelos, concurso ou por iniciativa privada, mas sobretudo concurso, e a AREN é a entidade que realiza o concurso público, que tramita o processo do concurso público. Isto é feito através de uma plataforma eletrónica, portanto, bastante mais simplificada, e pede o processo de atribuição ao MIREM e depois, no final, comunica a decisão positiva ou negativa relativamente ao concurso. Portanto, eu diria que fica claro, através do regime que foi aprovado agora, que há 3 entidades relevantes. E isto é muito importante porque esta separação de poderes em qualquer setor é fundamental. Não se pode ter uma entidade em que ela é promotora, que é reguladora, que é concedente, quer dizer, não funciona. Portanto, neste momento, o que é que nós temos? Temos uma AREN que assume efetivamente o seu papel enquanto entidade reguladora do setor de energia. E, portanto, é ela que gera o processo de concurso, é ela que gera o processo, a troca de informação, é ela que gera o processo de interligação, é ela que gera todo o processo de definição das tarifas, enquanto entidade reguladora. Depois temos o MIREM, portanto, enquanto Ministério que superintende a área de energia e, que fique claro, é o MIREM a entidade concedente, quem aprova a concessão, mesmo que toda a tramitação seja feita através da AREN, é o MIREM. E, finalmente, temos o FUNAI, que é a entidade responsável pelas atividades de implementação de eletrificação fora da rede. Um pouco como temos a EDM na rede nacional, temos o FUNAI fora da rede. Portanto, acho que assim fica um pouco mais claro o papel de cada um.
Com certeza. Temos aqui a primeira pergunta do chat, vem do Elias Batista. O Elias diz: para muitos casos, a definição da tecnologia ideal a ser adaptada depende das condições técnicas e climáticas locais. Algumas vezes, tem assistido à promoção de energia solar, onde tem potencial de mini hídricas. Ele queria saber quais são, então, os critérios de definição e por que o foco nas energias solares. Isso é uma pergunta muito difícil. Acho que, sim, efetivamente, quando se fala em energia renovável, fala-se exageradamente só em energia solar. Talvez porque seja uma energia de mais fácil implementação, porque os estudos estão mais disponíveis, porque o custo é mais acessível, mas curiosamente nas regras que foram aprovadas, há algumas regras específicas, muito poucas. Isto é muito poucas, mas já há algumas questões específicas contempladas para mini-hídricas e não tenho a certeza, não quero mentir, mas acredito que mesmo para as energias eólicas. E isso é uma crítica que existe não só nas zonas fora da rede, mas também dentro da rede nacional, que as próprias regras de atribuição contemplam muito as energias solares só, e não contemplam as especificidades da energia eólica e a hídrica, em que, por exemplo, quando se fala, e aqui vou dar um exemplo, no regime para atribuição de concessões de mini-redes. Se eu tiver, atribui-se um prazo de 18 meses, que pode ser mais longo se for explicado, não é? Mas 18 meses provavelmente para recolher dados relativamente ao comportamento dos ventos ou dados dos rios, não é suficiente, não é? E portanto sim, continua a haver esse problema, mas acredito que hoje em dia há um pouco mais de abertura relativamente às outras fontes de energia. E também o facto de hoje em dia se estar a abrir a porta a um modelo em que há um investidor privado, promotor de mini-redes, é mais simples incorporar outras fontes de energia, enquanto que o modelo em que é o FUNAI, e lembrando que o FUNAI apostou muito na energia solar, é mais complicado. Mas é uma ótima questão. Com certeza. Vou pedir também aos participantes aqui presentes, caso tenham algum palpite em relação às perguntas que vão aqui surgindo, para que possam também responder através do nosso chat. Temos uma pergunta aqui no chat do Albino David. Ele gostaria de saber quais são os requisitos para ter financiamento de reforçar uma empresa de energia renovável. Organizamos no ano passado um webinar sobre financiamentos. Vou pedir para que o Albino possa deixar aqui o seu contato e vamos partilhar alguma documentação que foi feita em relação a esse webinar. Mas, Jamila, caso tenha algum palpite em relação a esta pergunta, por favor. Ele quer saber quais são os requisitos para ter financiamento de reforçar uma empresa de energias renováveis. Bom, acredito que a informação que tu vais partilhar, Helena, é bastante útil, mas assim, em termos gerais, isto não é um comentário legal, isto é o comentário de alguém que tem, que também participa numa empresa que desenvolve projetos de energias renováveis e, portanto, nós estamos na mesma corrida para conseguir financiamento para as nossas atividades. E existem vários programas de financiamento, a AMER pode apoiar relativamente a informar quais são os programas. Agora, cada programa tem as suas especificidades. Relativamente, alguns programas até incluem grants para reforço da capacidade de gestão ou para reforço para projetos piloto. Outros são RBFs para apoio, para fechar um pouco a conta, que nas zonas rurais é muito difícil
relativamente aos custos operacionais e os custos de aquisição de equipamentos. Depois existem algumas instituições que dão crédito, como por exemplo o CIMA, em que os requisitos são extremamente apertados. Portanto, é preciso aprovar uma data de regras de boa conduta, é preciso auditar as contas, é preciso cumprir com muitos requisitos. Eu posso dizer que a Epsilon Energia Solar foi elegível a um empréstimo do CIMA, mas durante vários meses penamos a cumprir os requisitos todos. Depois há algumas instituições, como por exemplo, ou programas como o Electrify, da União Europeia, em que tem como objetivo participar no capital de empresas moçambicanas, mais uma vez que preencham requisitos. Agora, relativamente aos requisitos, eles variam muito de programa para programa, e a melhor forma de perceber se é elegível ou não, de facto, é consultar todos estes programas e ver quais são aqueles que se consegue cumprir ou não. Agora, lembrando que são bastante exigentes. Isto é uma atividade que consome quase tanto tempo. Portanto, preencher os requisitos e ser elegível a financiamento é uma atividade que preenche quase tanto tempo quanto a atividade principal. É muito intenso. Exato, Jamila. Em relação à última pergunta, a penúltima pergunta que foi feita, o Elias aqui tem um comentário, ele diz apenas um comentário: é também necessário a diversificação da matriz renovável, haver necessidade de promoção de mecanismos que facilitem os potenciais interessados em investirem e poderem contribuir neste importante setor, sendo Moçambique um país abençoado. Eu estou de acordo com ele, de facto, a necessidade de diversificar, então, essa matriz energética dentro do setor e, desta forma, então, facilitar o acesso à energia em Moçambique. Não sei se tenho mais alguma pergunta aqui no chat. Enquanto não, volto a ti, Jamila. E em relação aos regulamentos que recentemente foram aprovados, com base na tua análise, acreditas que esse processo de concessão de mini-redes passou a ser mais simples e rápido? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora temos que ver na prática como é que vai ser a aplicação. Mas em termos das regras que foram aplicadas, foram aprovadas, sem dúvida. Quer dizer, primeiro temos uma tramitação através de uma entidade. Temos um sistema eletrónico em que é possível ir consultando o processo, mesmo o sistema eletrónico não é obrigatório, não é? Portanto, para quem não tem acesso ao sistema eletrónico, é possível submeter os formulários em papel. E depois a AREN passará o sistema para o modelo eletrónico. Mas há um formulário pré-aprovado, com todas as questões que é preciso apresentar. Há regras claríssimas relativamente ao que tem que se cumprir. Há prazos específicos. Entrega-se este documento, a AREN tem 5 dias para responder. A AREN vai falar com a entidade concedente, ou seja, o MIREM, e o MIREM tem 10 dias para responder. Depois submete-se tudo e no máximo em 90 dias a AREN responde. É assim, essas são as regras. Portanto, em princípio, o sistema está muitíssimo mais rápido e muito claro, não é? Há um modelo de um contrato de concessão. O contrato de concessão é uma coisa muito complexa de se discutir. E há um modelo de contrato de concessão, tem 3, 4 páginas, alguns campos em abertos para se negociar, caso a caso, mas quer dizer, está muito mais simples. Portanto, espero que seja possível implementar estas regras tal como previsto, que se forem implementadas nestes termos, vai ser muito simples, muito simples. E isto é o melhor de todos os mundos, ou seja, há uma concessão, há quem defendesse que as mini-redes não deveriam ter concessão. Mas a concessão, quer dizer, é um direito muito forte e muito claro, não é? Não é como uma licença ou uma autorização simples, não. É um direito por um X período de tempo, com regras extremamente bem definidas e que protegem o investidor.
mas é atribuída de forma célere e simples. Portanto, isto é perfeito. A ser implementado tal como foi aprovado, isto é perfeito. Esperamos que sim. Temos aqui alguns participantes vi que vêm da AREN, FNAI, do Ministério, EDM, e acredito que a mensagem ficou e é o que mesmo o setor todo espera. Então, Jamila, está neste momento a liderar um grupo de trabalho entre a MER e a LER, e sei também que amanhã estará então a dar um go-ahead neste grupo de trabalho. Queria falar mais ou menos o que está sendo planeado, o que espera-se em relação a este grupo de trabalho. Então, Helena, amanhã, de facto, temos uma primeira sessão de trabalho com os membros da ALER e da ANER. Aliás, pedia-te que partilhasses o link, não sei se já fizeste, mas seria muito positivo. E neste grupo de trabalho, o que vamos fazer é apresentar com um pouco mais de detalhe e os regulamentos, os aspectos essenciais e colher as preocupações dos membros, porque de um ponto de vista legal, eu posso apoiar, mas é muito importante a participação dos membros e, sobretudo, as questões muito práticas, porque uma pessoa lê a lei e tudo parece fazer muito sentido e ser compatível, mas depois, em termos práticos, às vezes as coisas não são aplicáveis, ou há questões que o legislador e que o grupo de trabalho que faz os regulamentos não pensou, porque, quer dizer, é impossível de pensar nas situações todas. Eu acho muito que um dos aspectos mais ricos da AMER e da ALER é o facto de terem membros com várias origens, com várias experiências, alguns que já desenvolveram este tipo de projetos noutros países e, portanto, têm uma experiência muito rica, e aqui em Moçambique também. E, portanto, vamos promover esse debate amanhã, ao meio-dia, entre o meio-dia e a 1h30. Depois, eu também vou promover algumas discussões, neste caso 1 a 1, com alguns membros que, de facto, têm uma experiência muito prática, para colher quais as principais preocupações deles e as principais questões. E depois disso vou falar com algumas autoridades relevantes, neste caso o papel da AMER é muito fundamental, porque é a entidade reguladora, é a entidade que vai fazer este processo de tramitação, tem um papel não só na tramitação das concessões, que é um dos pontos fundamentais, tem um papel na definição das tarifas, que é outro ponto fundamental, e o papel relativamente aos termos de interligação. Portanto, acho que são assim os 3 pontos-chave. Vou ter que discutir para beber esta experiência prática também do lado da AREN e para esclarecer algumas questões que às vezes não são tão visíveis nos regulamentos. E depois, finalmente, o objetivo deste esforço todo é preparar um roadmap das mini-redes. Portanto, como fazer uma mini-rede desde o dia 1, eu quero fazer uma mini-rede e agora faço o quê? Com quem é que eu vou falar? Como é que eu inicio o meu processo? O que é que eu tenho que entregar? Como é que isto se tramita? Depois, como é que é para ter licença ambiental e como é que é para ter doate? Depois, enfim, quanto tempo é que isto vai demorar? E até o momento em que eu inicio a construção. Portanto, é para dar assim um panorama e ajudar os membros, e aliás, respondendo a um comentário relativamente à diversificação da matriz energética, é exatamente, isto é o papel da AMER, que é facilitar um pouco a compreensão do regime, ter mais transparência, exatamente para ajudar a promover mais destes projetos. Finalmente, no final do ano, não sei, Helena, se já há uma data prevista, mas entendo que é no último trimestre deste ano, vai ser organizado um seminário, não é? Entre a AMER e a ALER, e onde vou fazer também uma apresentação mais clara deste roadmap e para divulgar mais este trabalho. Portanto, eu espero que todos possam participar amanhã na sessão de trabalho e, sobretudo, que seja não eu a falar tanto, mas a ouvir mais os membros, porque isso é muito, muito enriquecedor. E até agora não tivemos muito poucas questões, não é, Helena?
Preciso de confirmar com a Rita, mas já foi partilhado um link com todos os associados para que possam participar da sessão. Não sei se há mais questões. No chat não tenho mais perguntas. A todos os participantes presentes, caso exista mais uma pergunta, por favor. Este é o momento. O Hassan diz bom dia. Gostaria de saber se existem documentos específicos para uma empresa trabalhar na área de energia como distribuidor. Isto eu pediria que fosse mais específico, depende do distribuidor mas existe sim. Se cair dentro da categoria de fornecedor de serviços energéticos, que provavelmente cai, existe todo um procedimento para registro junto da AREN e, portanto, se contactar a AREN, eles podem apresentar uma lista de documentos. Aliás, foi recentemente também aprovado um regulamento que se especifica todos os documentos que devem ser submetidos para fazer o registro de fornecedor de serviços energéticos junto da AREN. Aí vai a resposta à Sânia, mas caso tenha alguma pergunta de insistência, pode ainda deixar no nosso chat ou então enviar um e-mail para o info que está também disponível no chat. Sem mais perguntas, quero mesmo agradecer-te, Jamila, pela tua presença e gostaria de saber se gostaria de deixar aqui alguma palavra final. Nada, eu é que quero agradecer à Energypedia e à AMER por me deixarem participar e partilhar a minha experiência com todos. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, Jamila. Vamos então passar para outra secção do evento. A todos que têm perguntas por fazer, por favor, podem continuar a fazer, enviando um e-mail para o e-mail info que está disponível no chat. E nós então vamos avançar com a apresentação. Queríamos então fazer uma pergunta a todos os participantes deste webinar. Queríamos saber que tópicos ele considera úteis para os futuros webinars a serem organizados. Apelamos a todos os participantes para que possam deixar a resposta no chat. Quais são os tópicos que considera úteis para os próximos webinars? Temos aqui um poll na tela. Podem responder diretamente na vossa tela. Que tópicos considera úteis para os futuros webinars? Temos a primeira opção, webinar sobre irrigação solar. Temos sobre mini-redes, cozinha limpa, sistemas solares domésticos e outro. Neste outro, por favor, pedimos para que possa especificar qual é o tema. Temos aqui nos resultados, conforme podem ver, muitos participantes aqui presentes gostariam de ver um webinar sobre mini-redes. Então, fica um compromisso para nós para organizar o próximo webinar em torno deste tema. Temos também aqui, antecedido das mini-redes, os sistemas solares domésticos, com 43% de voto. Então, vamos tomar em consideração essas respostas que recebemos e internamente iremos, então, organizar as próximas sessões. Muito obrigada por todos que participaram. E, em seguida, então, a nossa apresentação, queríamos, mais uma vez, apelar a todos os participantes para que possam fazer parte dos grupos
disponíveis com especialistas dentro do setor de energia. Temos um grupo no Facebook e temos um grupo no LinkedIn. Os links vão ser disponibilizados em breve dentro do chat. Então, queríamos também colher um feedback em torno deste webinar de hoje. Queríamos saber se o webinar foi útil para si hoje. Então, temos também um poll na tela. Pedimos a todos os participantes que possam responder. O webinar de hoje foi útil. Temos a primeira opção, útil, ligeiramente útil, não ajuda em nada, não tenho certeza. Pedimos a todos que possam responder, então, a esta pergunta. Então, em relação às respostas que foram dadas, nós vamos então fazer uma avaliação interna e desta forma então melhorar para os próximos webinars. Temos aqui os contactos onde possam deixar então perguntas e também o vosso feedback. Queria também informar que este webinar, a gravação, assim como a apresentação que foi feita, vai estar disponível neste chat dentro de algumas horas. E também queria agradecer a todos os participantes e também aos organizadores, a Energypedia, a AMER, ao Green People Energy for Africa, por ter financiado esta série de webinars que foram desenvolvidos. E para isso, então, gostaria de convidar a Fernanda, da Energypedia, para deixar ficar aqui, então, algumas palavras em torno das últimas séries de webinars que foram desenvolvidos em conjunto entre a Energypedia e a AMER. Thank you very much. Thank you, Elena, for the presentation and for the moderation. And I'm sorry that I cannot say this in Portuguese, but thank you all who came to this webinar today, and also to those of you who joined us since the beginning of this series of webinars and have been participating with us, sharing your knowledge in Energypedia and adding to the articles and just giving us your feedback and sharing your expertise with us. This project was made for you and for the community, so all the information on renewable energy and energy access is available and is free, and everyone can add to it. So I would also like to thank AMER for collaborating with us. Thank you, Elena, for working so closely with us throughout these 2 years, and thank you so much to GBE for making this possible. And thank you as well, Jamila, for participating today and sharing your expertise with us. That was a very insightful speech that you gave. And yes, hopefully we start seeing a lot more results now that the new regulations are out. And yeah, this means that there will be a progress in the development of mini grids and renewable energies and energy access in Mozambique. So thank you very much, and thank you all for coming. And yeah, we hope to see you in future events that will be now organized mostly by AMER and other partners. And yes, if you have any more questions, you can send us an email and visit Energypedia, create an account, and keep sharing your knowledge. Thank you. Thank you, Elena. Fernanda, a todos os participantes, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada à Energypedia, a toda a equipe da Energypedia. Muito obrigada à AMER por esta abertura de parceria. Muito obrigada ao Green People Energy for Africa por ter proporcionado então estas séries de webinars que foram já realizados. E esperamos estar em breve convosco nos próximos webinars. A todos, até breve. E muito obrigada.